Fala galera, como é que vocês estão? Quero mandar um abraço para você que está fazendo parte do projeto da Missão Caleb aí na Igreja Adventista do Novo Mundo. Um abração, pastor Jean, muito obrigado pelo convite, tenho orado por vocês para que isso seja uma experiência marcante na vida de cada um de vocês. É claro que nós não temos vivido dias fáceis. Na verdade, desde a Missão Caleb do ano passado, já dentro do contexto da pandemia, nós percebemos que realmente as dificuldades eram tremendas. Ainda mais, claro, pelo distanciamento social que nós estamos vivendo, ou talvez físico de certa forma, e os meios virtuais tiveram que tomar espaço nessas situações para que a missão não deixasse de acontecer. É claro que tempos difíceis são tempos de oportunidade, onde todos nós podemos e devemos aproveitá-las. Entretanto, muitas vezes, diante desses desafios, como está sendo essa Missão Caleb para você, nós acabamos sendo tomados por medo, desconfiança, insegurança com relação àquilo que vai acontecer. E é por isso que eu quero refletir com você hoje num texto. A Bíblia nos apresenta diversos textos que falam justamente sobre a segurança, confiarmos em Deus. E é um desses textos que eu quero ler com você, que eu quero conversar com você aqui rapidinho, tá bom? Pegue a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, lá no Novo Testamento, o primeiro Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 26, diz o seguinte: E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Vamos lá. Se você parar para estudar e ler um pouquinho essa história, você conhece muito bem ela, Jesus, quando ele anda sobre o mar. Nós vemos que os discípulos estavam ali naquele mar, naquela ocasião, naquele momento, justamente porque estavam obedecendo à vontade de Deus. Porque quando você olha o texto anterior, você percebe que Jesus havia feito um grande milagre, multiplicado pães e peixes, e a multidão queria coroar a Jesus como o rei dos judeus. Entretanto, não era esse o objetivo do Messias, e por isso os discípulos que estavam até de certa forma sendo influenciados pela multidão, Jesus teve que ordenar que eles entrassem no barco e fossem adiante no mar. Perceba, Jesus não sabia que aquela tempestade, que o vento e tudo mais à noite iria acontecer. Ele sabia disso. Então logo vem uma pergunta à nossa mente. Por que ele ordena que os discípulos entrassem no mar naquele momento? Muito bem, nós entendemos ali que talvez os discípulos eles estariam mais seguros dentro da tempestade, mas dentro da vontade de Deus, do que se estivessem em terra firme e longe da vontade de Deus. O fato é que os discípulos obedeceram ao Senhor e por isso estavam passando por esta tempestade. Sabe o que nós aprendemos com isso? Que quando nós decidimos ser servos de Deus, quando nós decidimos fazer a sua vontade em nossa vida, nós vamos passar por tribulações, vamos passar por tempestades. Muitas vezes nós temos aquela noção que uma vida ao lado de Deus é uma vida isenta de problemas. Muito pelo contrário, talvez você já tenha vivenciado isso. Uma segunda certeza que nós podemos ter com esse texto aqui, além de se estarmos aqui hoje na Missão Caleb, por exemplo, é porque ele permitiu que nós estivéssemos aqui, é também de que ele vai vir até o nosso encontro. Veja, no texto diz que os discípulos já tinham remado até as 3 horas da madrugada, mais ou menos, por volta de 5 quilômetros. Os discípulos remaram a noite inteira tentando se livrar do seu problema. E aí é o interessante, porque nem sempre Jesus ele vem ao nosso encontro nos momentos que nós queremos, que nós achamos melhor. Muitas vezes nos sentimos abandonados por ele, muitas vezes achamos que estamos de lado. Entretanto, não é essa a verdade. Jesus ele espera nós deixarmos de lado justamente a nossa autossuficiência, a nossa independência. Ele espera que nós deixemos de lado os nossos próprios esforços, que nós paremos e pensemos: Senhor, somente o Senhor é capaz de resolver a minha tempestade, resolver o meu problema. Qual tem sido a sua dificuldade aí na Missão Caleb, na sua vida pessoal? Você pode ter essa certeza, Jesus ele vem, ele vai até você, ele vai ao seu encontro. E muito mais do que isso, ele ajuda você a crescer. Na Bíblia nós encontramos 2 tipos de tempestades, sabia disso? A primeira tempestade, o primeiro tipo de tempestade que nós encontramos na Bíblia é aquela tempestade que acontece para disciplina, para correção, que foi o que aconteceu, por exemplo, com Jonas. Lembra? Quando Deus pede para ele pregar na cidade de Nínive e ele vai em direção contrária? Pois bem, aquela foi uma tempestade para disciplina, para correção. Entretanto, os discípulos eles estavam dentro da vontade de Deus, como eu falei anteriormente.
Então aí nós entendemos o segundo tipo de tempestade que nós encontramos na Bíblia, que é a tempestade para aperfeiçoamento. Dentro de pouco tempo, os discípulos teriam uma missão muito difícil: propagar o cristianismo por todo o mundo sem a presença física de Jesus. Através dessa experiência, eles puderam entender e perceber que mesmo Jesus não estando fisicamente, ele com certeza daria poder para que eles vencessem todo e qualquer desafio que viesse à sua frente. E é isso que eu quero que você entenda hoje. Se você está onde está, é porque Deus permitiu, porque Deus queria que você estivesse aí. Mas muito mais do que isso, ele vai até o seu encontro. Ele não vê você sofrer da distância. Ele vai até você. E ele vai te ajudar a crescer e crescer até o fim. Se você está passando talvez por um momento de dúvida, de incerteza, de questionamento, tenha essa convicção no seu coração que Deus ele quer te ajudar. Muito mais do que isso, ele está disposto. Basta apenas você aceitar a sua ajuda. Que durante toda essa missão Caleb, que durante toda a sua vida, que é uma missão, você consiga perceber o cuidado de Deus para você, cuidado de Deus na sua vida também. Tá bom? Feche seus olhos, vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer a Ti, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, da nossa vida, da nossa família, e porque o Senhor está presente aqui, Senhor, conosco, nesta missão Caleb. Nós queremos agradecer porque o Senhor nos dá a oportunidade de sermos úteis para fazermos a Tua vontade, para levarmos o Teu Evangelho à vida de pessoas. E é por isso que nós pedimos a Tua companhia conosco, Senhor. Da mesma forma que os discípulos puderam vencer aquela tempestade com a Tua ajuda, nós pedimos que o Senhor atue em nossa vida, para que nós possamos ser instrumentos nas Tuas mãos e atingirmos a vida de cada pessoa, de cada ser humano neste mundo. Por favor, cuide de nós, do nosso coração, e nos ajude a superarmos as nossas tempestades. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém.